Por favor, me dê a oportunidade de ler uma frase que coloquei aqui, para compartilhar contigo. A frase ela é bem simples e direta. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades também. E isto vale também para a IA. Alguns desafios são imediatos. Plágio, autoria, superficialidade no aprendizado, manipulação de informações e coisas similares a esta. Mas há também um desafio mais profundo, o de ensinar o aluno a pensar criticamente, a questionar, a refletir, e não apenas aceitar o que a máquina diz. Afinal, a IA pode acertar 99% das respostas. Aquilo que você questionar, aquilo que você colocar como questionamento, a IA pode acertar até 100%, dependendo da situação e do motivo. Mas um detalhe, só o ser humano entende o porquê das perguntas e tem a questão da sensibilidade e da empatia. Algum tempo atrás, numa das escolas que eu dirigi, logo que assumi aquela unidade, eu usei uma expressão que foi pessimamente mal compreendida por uma pedagoga. Naquela ocasião, diante ali de todos os profissionais da unidade, eu coloquei da seguinte forma: ousem errar. E expliquei, porque quando você ousa errar, você tem a chance de acertar. Está em dúvida sobre uma ou outra situação? O diretor Denis não está por perto para dar um norte, para dar uma direção? Então ouse errar, ouse fazer. Por quê? Porque ousando fazer você pode acertar em cheio. E como eu disse, uma pedagoga, ela compreendeu inteiramente ao avesso o que eu havia dito. Lembro-me que logo que cheguei na unidade, no dia seguinte, eu estava fora. Então, no dia seguinte, quando cheguei, uma professora me procurou um tanto assustada. E questionei: professora, o que está vendo? O que está acontecendo? E ela me disse: diretor, o senhor por acaso deu uma orientação, uma ordem para as pedagogas de que nós devemos fazer o errado na sala de aula com os alunos? Como assim? Porque eu estava dando aula, ela explicou. E a pedagoga entrou na sala de aula, a minha aula direitinho, bacaninha, aula de português, eu ensinando regras para os alunos, e ela disse: para. Eu parei assustado. E o que foi? Não, você está fazendo tudo errado. Errado como? É porque o diretor disse que agora nós temos que fazer o avesso, nós temos que ensinar o errado para os alunos aprenderem certo. Meu Deus. Estou te contando, parece jocoso o que eu estou contando. Mas com a IA é a mesma coisa. Nós temos que ter extremo cuidado, porque de repente vou fazer uma pergunta para a IA, para ajudar meus alunos, e a resposta pode não ser aquela que vai realmente enraizar, ajudar a crescer o meu aluno. Nós temos que, querendo ou não, nós temos uma certa obrigação para com a nossa clientela, os alunos, ensiná-los a pensar, a viver criticamente. Nem tudo aquilo que determinado professor fala será o correto para aquele aluno praticar em sua casa. Nem tudo aquilo que determinada direção apresentar para a unidade será o correto para determinada unidade, para determinados profissionais. E tanto profissionais quanto alunos, eles precisam o quê? Pensar criticamente. Quantas vezes nós temos visto em nossa nação, outros lugares também, mas principalmente na nossa nação, coisas que vêm enlatadas, nós chamamos de conteúdo enlatado. O conteúdo desce enlatado, seja do governo federal, seja do governo estadual, seja da Secretaria de Saúde, mas nós temos que lembrar que há uma diferença gritante entre uma unidade escolar, uma UEX, que está no centro da cidade e recebe determinados tipos de alunos, e aquela outra que está lá no cantinho do bairro. Nós temos que lembrar que há uma diferença gritante entre uma unidade bem localizada no centro de um bairro de classe média, que tem lá seus 200, 300, talvez mais alunos, e aquela outra unidade periférica, já no escape da cidade, na saída da cidade, que tem apenas 20, 30 alunos. São situações diferentes, realidades diferentes. E a IA nos ajuda a compreender isso, quando bem a utilizamos. E nós precisamos, como
críticos, na melhor forma da palavra, entender essas diferenças, até para pontuá-la e colocá-la em prática na verdade. Então, o desafio da IA na sala de aula, ela traz para nós, para cada um de nós, mestres, professores, essa realidade. A realidade, por exemplo, de um aluno classe média, que tem o seu notebook, que tem o seu tablet, que tem o seu celular de última geração. Ela é completamente diferente da realidade daquele outro aluno lá da periferia, que tem o celularzinho simples, assim, quase não funcionando, tela toda quebrada e que mal conecta com a internet. Então eu não posso exigir ao mesmo nível daquele aluno para este aluno. São situações diferentes. E eu, como ser humano, muito mais do que a IA, eu tenho essa sensibilidade de compreender, de entender que a exigência que eu faço para um na mesma cidade pode não ser a exigência que terei de fazer para o outro, porque as realidades são diferentes e nós precisamos entender essas coisas.